A doença, ele falou que ele terminava em nome de Jesus, que a doença, o caroço ia desaparecer e a minha mãe tinha que vir para dar o testemunho. Aí eu cheguei em casa à noite e falei assim para ela: mãe, quando eu cheguei da igreja, procura o caroço, né? Vamos procurar o caroço. Aí ela procurou e não achou. Falei, mãe, o caroço sumiu. Mãe, a senhora crê que Jesus curou a senhora, que Deus fez esse milagre na sua vida? Ela falou, eu creio. Eu falei, então a senhora vai deixar tudo para lá, vai deixar a cirurgia, tudo. A vizinha que cuidava dela, que levava ela no médico, falou para mim, meu Deus, eu não teria uma fé dessa. Como que sua mãe vai deixar a cirurgia? Então você aconselhou sua mãe a interromper o tratamento porque Jesus tinha curado. Foi. Eu falei para ela, a senhora crê então? Ela falou, crê. Então deixa tudo para lá, pega só os exames e sua mala e vem. Não vai, ela falou, não vou para a cirurgia. Aí ela veio, ela chegou de noite. Aí no outro dia eu fui para a igreja com ela. E lá a gente já chegou, já foi recebida. Aí eu falei para o bispo que me atendeu, eu falei, minha mãe veio, andou 3.000 e quase 3.500 quilômetros, porque ela veio em busca desse milagre, que a gente crê que ela já recebeu. Aí ele falou, mas eu percebi nela, assim que ela chegou, que a barriga dela estava um pouquinho grande, que não era normal. E eu fiquei angustiada quando vi, mas tinha certeza que ela ia receber o milagre, né? Que ela já tinha recebido até, porque a gente procurou o caroço e não achou o caroço. Aí o bispo entrou assim, já no palco, assim, estava tudo filmando. Aí ele falou, olha, uma senhora que chegou do Rio Grande do Norte aqui, ela veio em busca do milagre e tal, assim. Aí ela já estava aqui na frente, aqui eu e ela, aí a gente levantou a mão, aí ele falou assim, o que aconteceu? A gente contou a história. Ele falou, eu estou falando aqui, você fez certo, não fazia cirurgia porque Jesus já te curou aqui. E a gente ficou muito feliz, eu tinha certeza que saí dali com aquela cura, né? Fui embora, nossa, feliz, mãe, você está curada, né? O Luiz também saiu do trabalho para levar a gente, que era longe a igreja, que é a catedral, né, na época. Aí cheguei em casa, mãe, só que assim, à noite eu via que ela passava mal. Ele falou assim para a gente, vocês têm que vir 7 terça-feira, né? Que era considerada a terça-feira do descarrego, para tirar as doenças das pessoas. 7, para concluir a cura. Você disse que isso é uma campanha. É uma campanha. E aí, para manter a cura, tinha que vir 7 terças-feiras. Pegar os envelopinhos, levar nossas ofertas, tudo direitinho, tinha que fazer tudo direitinho. Aí a gente foi às 7 terça-feira, bem firme, levava tudo certinho. Só que foi chegando, o tempo foi passando, às 7 terça-feira passou, e eu não via, e a barriga cada dia maior. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Comecei a ficar angustiada, né? Porque ela não estava se sentindo bem. Continuamos a campanha. Saímos da catedral, porque o bispo ia mudar para o templo, e a gente continuou no templo. Nossa, mas a barriga dela estava ficando muito grande, que ela não estava conseguindo andar, e eu entrei em desespero. Aí eu chegava na igreja e falava, bispo do céu, a barriga da minha mãe está muito grande. O que está acontecendo? Ele, não, você não pode duvidar, você está fazendo tudo certinho, as campanhas, está devolvendo tudo certinho, eu estou devolvendo, eu estou fazendo tudo certinho. Aí ele falava, não, mas vocês têm que confiar. Será que sua mãe não está com alguma mágoa no coração? Eu falei, meu Deus, mágoa, mas a mãe não tem mágoa de ninguém. A mãe é uma senhora de quase 70 anos, mais mágoa do que a mãe. Falava, não tenho mágoa. E aí continuou e passou. Chegou uma época que ela não conseguia mais ir para o templo. Ela só ficava deitada, porque ela não fazia mais as necessidades. Ficou muito grave. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tinha o que fazer, porque eu que incentivei ela a vir. Eu que perguntei para ela se ela tinha essa fé, assim, igual eu estava, para ela receber essa cura. Aí as minhas irmãs começaram a falar, nossa, você é a culpada. Olha, a mãe está muito doente, só vocês não vê. Eu e ela tentava se esconder, tipo, queria acreditar nesse milagre, só eu e ela. Suas irmãs moram onde? 3 moram aqui, e 2 moram lá. Aqui em São Paulo. E as 3 falavam assim, olha, você é a culpada. Você que a mãe poderia ter feito a cirurgia e ter sobrevivido. Era uma tentativa, e agora? Então estava todo mundo esperando já a morte dela. Porque ficou muito grave. Quando ela cresceu a barriga demais e ela não ia mais no banheiro. Aí eu ia na farmácia de um amigo meu, explicava para ele dava umas coisinhas para ela. Só que eu não imaginava que era por causa da doença que ela não ia mais no banheiro. Eu imaginei outras coisas, eu ficava dando remédio. Mãe, tenha fé, vai dar certo. A gente orava de madrugada, eu e ela, varava à noite, ela com aquela barriga grande, a gente com fé que Deus
meu Deus, Deus tem que fazer alguma coisa. E eu ficava angustiada, porque eu me sentia culpada, né, de ver minha mãe ali morrendo. Aí ela vestia as roupas, que estava frio assim, ela não estava mais comendo, e eu falava, meu Deus, o que eu faço? Eu não tinha, eu ligava no templo 50 vezes no dia e falava, meu Deus, o que está acontecendo? O bispo falou que minha mãe estava curada, minha mãe não está. Angustiada, eu ficava angustiada. Fabiana, para resumir. Resumindo. Você terminou a campanha, vocês terminaram a campanha? Terminamos tudo e minha mãe não recebeu a cura, né? E aí o que vocês fizeram? Aí eu comecei a orar a Deus, aí um dia ela estava muito doente, assim, deitada assim na rede, aí eu comecei a esfolhear a Bíblia, né? Aí chegou na palavra que estavam os envelopes dentro, que eu tinha que retornar para levar, e a palavra saiu em Deuteronômio, eu não sou muito boa, né? 18, 22, dizia assim, do profeta, se o profeta, em nome do Senhor, falar uma palavra, essa palavra não se cumprir e não suceder, né? Essa palavra não falou o Senhor. Com soberba falou, eu falei, meu Deus. Quando eu li isso daqui, eu falei, mãe, o profeta é falso. 15 anos até que falar isso, eu falei, mãe, o profeta é falso, a senhora não está curada. Agora, acabou. Parece que tirou assim do meu olho uma venda assim, sabe? Eu peguei os envelopes, deixei para lá. Ali eu me desabei, porque eu falei assim, e agora? Para mim ali Deus, eu estava vivendo uma ilusão na minha vida, a igreja para mim ali não existia mais, nem Deus. Eu falei, mãe, ela falou, minha filha, agora eu sei que eu vou morrer, né? Eu falei, vai, mãe. Vai, porque não tem jeito. Eu falei... Você mencionou para mim que a mãe já estava assim, um cadáver. Cadáver. É assim que as pessoas viam. Ela foi no banheiro, ela falou assim, minha filha, olha como eu tô. Isso aqui estava muito fundo, os pele e ossos osso. Aqui, pele e osso, porque a barriga escondia. No Com outro quantos quilos ela estava? Olha, eu não sei, mas tipo menos de 40 quilos. Menos de 40. Menos de 40, porque Luiz, a barriga era o peso. Vamos ver se você consegue falar um pouquinho agora. Como é que foi, como é que ficou a família, a casa... essas pressões que surgiram aí? Olha, nós fomos perdendo, se destruindo dentro de casa, porque olha, eu não consigo nem falar, pastor. É muito forte. Eu achei que você estava melhor para falar. Então, olha, foram 3 anos, gente, de sofrimento, e eu vi a luta dela, e eu fiquei o tempo todo calado, só vendo aquilo tudo. Era muito forte. Você viu o sofrimento dela, viu o sofrimento da família, o peso, a responsabilidade, porque... Ela com criança pequena, cuidando daquela, era pequenininha ainda, né? Sabe, foi muito difícil. Foi. Eu saía, eu deixava ela em casa só, mas a empresa parou tudo. Foram 3 anos tudo parado. E ela crendo no milagre que Deus ia fazer. Foi muito difícil. Não, o milagre não veio, vocês fizeram o quê? Não. O milagre não veio, aí no outro dia eu falei, mãe, a senhora agora é só Deus, né? Mas assim, eu não estava mais assim com fé em Deus, eu não queria mais saber de igreja, eu ali achava que Deus tinha sido injusto. Eu brigava com Deus assim todo dia. Eu ia para a janela de noite, toda hora eu falava com Deus, falava assim, o que eu fiz errado? Eu tirei minha mãe da cirurgia, eu confiei que o Senhor ia fazer esse milagre. Olha o que eu estou passando, agora eu vou devolver minha mãe morta. Aí o meu pai falou, eu não quero que você mande ela morta para cá. Pode enterrar ela aqui. Combinou com a família, os irmãos falaram, não, pode enterrar ela. Eles não queriam, porque ela ainda veio bem para cá. Ela veio disposta, veio forte ainda. Nossa, aí eu ficava me escondendo, eu e ela. Era só eu e ela, com medo, porque as outras ficavam falando, e agora? Você matou a mãe, né? Você é a culpada. E eu era mesmo a culpada mesmo. Foi nessa época aí que alguém te mandou uma mensagem? Me mandou um WhatsApp, vídeo, um vídeo. Aí eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, estava angustiada, assisti, mas achei linda a pregação. Eu falei, meu Deus, tem igreja que prega assim? Aí eu falei para ele. Ele falou, deve ser a igreja batista que faz esse sermão. Eu falei, tá bom, aí deixei para lá. Depois vocês descobriram quem estava falando ali no vídeo. Ele ficou procurando que igreja era aquele sermão. Aí ele descobriu que era da igreja adventista. Aí ele me falou, Fabiana, eu descobri quem é o pastor que fez o sermão. Eu falei, quem? É da igreja chamada Igreja Adventista. Eu falei, mas eu não quero saber de igreja. Eu falei para ele, não fala mais de igreja. Gente, eu trabalhei em todas as igrejas que vocês podem imaginar. Eu nunca tinha nunca tinha ouvido Igreja Adventista do 7º dia.
Eu nunca vi, Nunca. nunca vi. Nunca Parece que também, bloquearam na minha mente para mim nunca enxergar essa igreja. É. Aí ele que foi pesquisar, porque a gente queria se agarrar em alguma coisa, porque não tinha mais em que se agarrar. Aí no outro dia eu levei minha mãe, fui na minha irmã, falei, gente, pelo amor de Deus, agora eu dou o braço a torcer, me socorre, a mãe está morrendo. Ela estava tipo tendo um infarto, assim, não conseguia respirar, a barriga. Corremos com ela para o postinho, a minha sobrinha, que a enfermeira levou. Minha sobrinha também já estava meio que... Qual a reação do pessoal lá, da equipe médica, quando recebe sua mãe? Levou ela, chegou lá, ela chegou com aquela barrigona, grandona, aí eles cortaram, tiraram o líquido. Aí ela desfaleceu. Nossa, mas foi um susto, porque quando tiraram a barriga, ela ficou, parecia um cadáver, assim, um cadáver seco que não podia andar. Assim, ó, tudo, nossa. A minha irmã não conseguia falar, não conseguia. Eu falei, meu Deus, a mãe morreu. Ela está morta. Eu falei, e ficava me matando, né? E eu falei, eu sei. Mas assim, por mais que eu quisesse desistir, eu ficava lutando com Deus, perguntando para Deus aonde estava Deus que me abandonou. Você estava procurando a Deus, achava que estava numa igreja, eu falava, viu o vídeo, achou que Deus estava ali, mas depois deu uma desanimada. Dei uma desanimada, ele descobriu a igreja na net. E ficou acompanhando, eu ouvia, mas eu não parava mais. Vocês acharam o canal na net, 184 TV, Achamos. Novo Tempo, foi descobrindo depois? Fomos descobrir, ele foi descobrir e ficava me contando. E ele ficava me contando da igreja. Aí vou resumir aqui, porque isso aqui é um livro, viu? É um livro isso aqui. Eu vou dar uma resumida aqui. Aí, quando o médico, a barriga dela, ele tirava o líquido, crescia. Isso ela sem comer e sem ir ao banheiro. Para ela ir ao banheiro, ela tinha que tomar um laxante, que quase morria de dor, para fazer alguma coisinha, porque ela também não comia. O médico falou, olha, eu não posso mais ficar abrindo essa barriga para tirar isso. Então, vocês vão ter que ir para um oncologista e ver o que vai dar para fazer. Quando chegou no médico, ele falou assim, aqui não tem mais nada para fazer. Não tem como fazer cirurgia, não tem mais nada para fazer. Então, o que vocês podem tentar? A gente pode tentar entrar com a quimioterapia, para ver se esse líquido, ele dá uma cessada para não... Porque ela não tem condição mais nada, nem de tirar líquido. Então, vai fazer isso daqui. Então, aí, era só para dar um pouquinho de qualidade de vida, um alívio. mas assim, eles olharam assim para ela, tipo, como que esse cadáver vai fazer quimioterapia? Né? Não tem. Fica a critério de vocês. Eu falei para minha irmã, você vai levar ela na quimioterapia. Porque Deus vai... E a minha irmã já estava desanimada, não aguentava mais ouvir falar Deus. Porque ela falava, mas o que Deus fez? Deus, a gente fez tudo e Deus não fez nada. Eu falava, Deus vai... Eu sempre, por mais que eu quisesse desistir de Deus, eu tinha que colocar Deus, porque eu não tinha ninguém. Eu falava, eu tenho que achar Deus em algum lugar. Porque Ele não vai me abandonar, eu não vou ficar sozinha aqui, levar minha mãe morta para casa ou enterrar ela aqui. Eu comecei a pedir a Deus uma luz para levar ela para morrer em casa. Porque ela queria morrer em casa. Ela falou, minha filha, se desse para mim morrer em casa, eu queria ficar enterrada. Então você passou a orar por isso? Passei a orar para ela morrer em casa, para ela se enterrar lá com a família dela, a irmã dela, a mãe dela. Sim. E ela falou que queria também, mas não tinha como levar ela. Só que quando eu vi ela na primeira quimioterapia que trouxeram, que eu fui lá, vou resumir agora rapidinho. Aí ela estava assim, esquelética, deitada, assim, eu falei, meu Deus, eu começava a chorar, falei, Senhor do céu, o que está acontecendo? Mãe, eu assisti um sermão, só para ela ouvir, de uma igreja chamada Adventista, tão bonito, mãe. Oh, meu Deus, eu estou buscando tanto esse Deus, meu Deus do céu, eu vi algo tão bonito, eu nunca vi igreja. Ela, minha filha, deixa Deus fazer o que Ele tiver que fazer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui. Aí eu vim embora, brigando com Deus, Senhor, meu Deus, vai morrer minha mãe, não tem jeito. Ela não consegue fazer mais uma quimioterapia. Aí o que eu fiz? Vim para casa, sozinha no carro, brigando, falando com Deus. Eu acho que as pessoas na rua ficavam, aquela mulher louca dentro daquele carro, porque eu ficava, Deus, Deus no carro. Cheguei em casa, ele desesperançada, tipo assim, não via esperança dela continuar com a quimioterapia, porque é um remédio muito forte, todo mundo aqui sabe, né? Ele estava assistindo a Novo Tempo. Aí eu cheguei em casa, corri para o quarto, fiquei lá de joelho, e ouvindo a pregação, era o pastor Luiz Gonçalves, na época. Eu lembro da voz. Ouvindo a pregação, isso, você em casa. Com a Sara, porque eu não levava a Sara para ela não ver a minha mãe. A Sara estava junto com ele. Tava. E eu tinha ido visitar ela. E o que você pediu a Deus aí depois? Eu me ajoelhei. Aí, por mais que eu não quisesse ouvir a voz do pastor, ficava entrando aqui no meu ouvido, aquela voz, aquele sermão bonito. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse homem está falando, Senhor? Olha que ele está falando do Senhor. Que o Senhor existe. Então, será que o Senhor está nessa igreja?
Eu queria que Deus me desse um sinal. Se o senhor estiver nessa igreja, eu que não quero mais saber de igreja, eu vou correndo agora. Agora. Nem sabia que a igreja estava aberta nem nada. Se tivesse fechado, eu ia ficar na porta. Ali, mas eu queria só ver. Que dia da semana era isso? Foi no domingo. No domingo. É. Aí eu falei, Deus, me dê um sinal de que o Senhor está nessa igreja. Pelo amor de Deus, me dá um sinal de que o Senhor vai levar a minha mãe, pelo menos para morrer em casa. Tira esse fardo das minhas costas, que senão eu vou morrer junto. Falar para ele que eu ia morrer junto com a mãe. Aí, o que aconteceu? O telefone tocou. Enquanto você orava, enquanto eu orava, toca o telefone. Toca o telefone. Quem ligou para você? A minha irmã. Meu coração... Porque eu falei, pronto, acho que a mãe... A sua irmã que estava com sua mãe. Minha mãe, eu falei, acho que minha mãe agora partiu. Na hora eu pensei isso. Orando, mas... Ela falou assim, meu Deus, ela falou, eu falei, o quê? A mãe levantou e foi no banheiro. Eu falei, o quê? A mãe levantou e foi. Eu falei, meu Deus, é um milagre. Falei para ele, Deus se apresentou para mim. Ele está naquela igreja. Aí eu levantei, Luiz, Deus está naquela igreja, essa igreja. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, ele falou que eu cheguei, que eu estava branca. Eu falei, eu quero ir nessa igreja. Deus me deu um sinal de que ele está lá e eu sei que a mãe não vai morrer. Ele vai levar a mãe para morrer em casa. Eu não pedia mais nem para ela milagre nem nada. Então você entendeu, entendi, pela empolgação da sua mãe, a reação, a empolgação da sua irmã, morta a reação da sua mãe. Conseguiu pôr o telefone para ela e ela falou, minha Conversou. filha. Eu falei, mãe, a senhora crê que Jesus não vai deixar a senhora morrer? Ela falou, eu creio. Eu falei, então, mãe... E vocês saíram de casa ali? Aí eu falei para ele, vamos na igreja, nessa igreja aqui. Aí ele pôs no GPS e trouxe aqui. Ele já tinha pesquisado... Essa igreja aqui, onde nós estamos? Nessa aqui. Ele tinha pesquisado uma outra. Eu já conhecia a igreja adventista, eu tinha ido num culto antes. Foi, porque ele estava pesquisando sobre essa igreja. Nesse meio tempo. Só que quando eu peguei o GPS, eu escrevi igreja adventista e pus, e aí eu parei aqui na porta. E eu conheci a outra que é do lado da minha casa, mas vim parar aqui. E tinha culto aqui? Tinha. Chegamos na hora do culto, porque isso foi por volta de umas 5:30 da tarde. Até a gente se arrumar e chegar aqui, nós chegamos aqui 6 e pouco, tava culto. Nem tinha Estava quase começando o culto. Quase começando o culto. Lembra quem estava aqui? Quem pregou? Pastor Brenha. Aí o pastor Brenha pregou e o tema da semana que eles estavam fazendo era sobre falsos profetas, peladores de ovelhas e etc. E eu passei por tudo isso na minha vida. Gente, com isso tudo, vocês não têm noção que eu acabei com todas as minhas economias dentro da igreja. As campanhas são pesadas, gente. Tudo que você tem que pôr no altar, a troco de alguma coisa. A troco de alguma bênção que não veio. E eu esperei por isso, porque a fé dela era tão grande, eu vi aquilo que eu aceitava. Ela está buscando a cura da mãe. E eu aceitava, e era toda terça-feira. Eu largava a empresa, largava tudo, e ela ia pro templo, e eu ia junto, e deixava ela lá, e olha, e nada de resultado. Isso durou 3 anos. Quase. Vamos dar um pequeno salto no tempo. Ela fez a primeira químio? Fez a segunda? Fez. Eram quantas? Ele falou assim, vamos fazer, se ela aguentar fazer 6, né, aí a gente vai ver o tamanho do tumor para ver se a gente consegue fazer cirurgia. Isso é, né? E ela fez as 6? Ela fez as 6, aí ele falou, agora vamos fazer os exames. A gente estava tão ciente da cura, era eu e ela, que quando eu fui cortar os cabelos dela, eu mesmo fui cortar. A gente dava risada, mãe, Deus vai te dar uns cabelos novos. Eu ia lá, cortava tudo, põe no saquinho e cortei tudo. Ela ficou sem nada, pôs só a touca. E a gente dava risada, porque sabia que Deus ia dar um novo cabelo. Fez o exame? Fez o exame, aí o médico falou assim, procurou o tumor e falou assim, ué, não tem nada aqui. Um tumor sumiu em 6 quimioterapia e ele falou assim, não é possível. Aí ele pediu um exame mais detalhado, que aquele, acho que é PET scan, né, que vê tudo. Ele falou, vou pedir esse exame, a senhora tem que fazer. Fez o segundo exame? Não, ele falou, a senhora não tem nada, a senhora está curada. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para ela ir, pelo menos morrer em casa. E ela foi viva, da Silva, sozinha. Chegou lá, procurou a igreja adventista, foi muito bem recebido, contou o testemunho. Deixa eu perguntar mais umas coisinhas aqui. Onde está a sua mãe agora? Está lá, no Rio Grande do Norte, na igrejinha. Ela está na igreja? De Antônio Martins. Você me falou que talvez eles
ligasse o telão lá. E eles falaram que fazia de tudo para ligar para mostrar. Então pode ser que eles estejam nos assistindo nesse momento, conectado conosco. Somos um só povo, do mesmo Deus. Como é o nome da sua mãe? Damiana. Damiana. O nome do pastor lá é pastor Paulo César. Acho que acabou a bateria aqui. O nome da sua mãe é Damiana, a igreja do pastor Paulo César. Qual é a cidade? Antônio Martins. Antônio Martins. Então, pessoal de Antônio Martins, o que vocês têm aí e o que nós temos aqui é Deus conosco. Deus conosco. Onde pessoas buscaram a Deus Encontramos. e encontraram. E procuraram no lugar errado. Procuramos. Olha a volta que Deus teve que dar, né? Tá minha Mas mãe. Deus não abandonou vocês. Não, para a gente encontrar Mesmo ele. gastando toda a economia. Não, abandonou não. Não abandonou. Nós estamos aqui, graças a Deus. Nós estamos aqui, graças a Deus. Não nos abandonou. Tivemos que passar uma luta muito grande. Foram 15 anos de engano, mas graças a Deus nós estamos Encontramos. vivendo 3 anos de vitória agora. Quase 3 anos, Quase 3 anos que Amém. nós estamos aqui nessa igreja. E vocês estão frequentando aqui conosco. Estamos. Bom, Cada pregação que eu via, eu ficava assim maravilhada com tudo. Tudo que eu ouvia que eu nunca ouvi na minha vida. mas em casa também, né? Vocês ganharam alguns amigos. O Ademir O Ademir. passou a frequentar a casa de vocês semanalmente. Sim, E o que ele ia fazer lá? Estudar a Bíblia conosco. Estudar a Bíblia. Bíblia conosco. Estudar. E vocês até comentaram que a Sara também estudava a Bíblia junto. Também. E quando tinha uma amiga lá para brincar e era a hora do estudo da Bíblia, o que ela fazia? Você vai participar ou você quer ir embora? E a amiga... Ela perguntava para a amiga. Aí a amiga falava, ô Sara, e por que a gente não fica brincando? Ela falava, não, eu vou participar. Por que você não participa? Eu ponho uma cadeira assim do lado para você. Aí a amiga falava, então eu vou participar. Aí umas 2, foi 3, né, irmão? O irmão Ademir está lá, participou. Não quis ir embora, ela falou, você que sabe, se você quiser ir embora, você vai, senão você O Ademir está ali.